Olá, boa noite. Olha o Papo Bis entrando ao vivo nesta quinta-feira com um assunto bastante especial e que diz respeito a todos nós, né? Todos nós, pelo menos uma vez na vida, mas eu diria que com muito mais frequência, já sentimos medo, já sentimos insegurança, já tivemos momentos de pânico, e eu convidei o médico psiquiatra Dr. Leonardo Verea, de São Paulo, para conversar com a gente sobre esse assunto e vamos abordá-lo. Olha quem está aqui. Vocês sabem que o Papo Bis tem o apoio e patrocínio da Cidadania Italiana. Minha amiga Eliana Silveira está aqui com a gente. Já bom dia, Itália. O meu convidado hoje está aqui em Milão. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho quem é esse convidado especialíssimo que vai falar com a gente hoje. Ele é medicina, formado pela Faculdade de Medicina e Cirurgia de Milão, na Itália. Ele é especialista em medicina psicossomática e clínica e é médico do trabalho. O Dr. Leonardo Verea é membro ativo de diversas entidades nacionais e internacionais, como a Società Italiana de Medicina Psicossomática, da Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Hipnose, entre várias outras. Ele participa do grupo de estudos sobre hipnose na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e é fundador e diretor do Instituto Verea em São Paulo. Eu tenho um grande prazer aqui em chamar o Dr. Leonardo Verea para conversar com a gente. Ele já está aqui. O Leonardo Verea, que nos dá o prazer aí de dividir com a gente essa... Olá, Boa Cris. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Muitíssimo obrigada por aceitar o meu convite. O senhor me ouve bem, doutor Leonardo Verea? Estou ouvindo bem, estou ouvindo. Você está me ouvindo bem? Que bom. Estou ouvindo também. Vamos conseguir conversar. Tomara que a internet seja boa. Eu estava assistindo agora uma live de uma amiga minha que é atriz e estava travando um pouco. Vamos ver se a internet vai ser boazinha com a gente. Vamos torcer que sim. Vai dar certo. Olha, eu quero dar as boas-vindas para vários amigos que estão aqui, Clarinha Tacla, a Paulinha, gente bacana que está vindo aqui prestigiar e que tem muito interesse por tudo aquilo que o senhor vai, né, falar para a gente. Eu estava abrindo aqui o nosso bate-papo, dizendo, doutor, que todos nós, alguma vez na vida, eu diria que até com alguma frequência, né, sentimos medo ou insegurança, e temos às vezes episódios de pânico, né? Sentimentos muito intensos em alguns momentos. A vida moderna tem feito a gente também passar por essa, né, constantemente, com desemprego, crise, violência urbana. São gatilhos aí que podem desencadear sentimentos desse tipo, né? E agora a gente tem essa pandemia que nos... Eu estou em casa há 4 meses, né? A gente tem um medo de sair na rua e trombar com esse vírus. Portanto, é um sentimento, são sentimentos muito mais próximos hoje em dia, né? É isso mesmo. O senhor tem percebido já com os seus pacientes esse comportamento de intensificação do medo e do pânico? Sim, sem dúvida nenhuma, mas eu também tenho medo. Tem, né? Eu também estou inseguro. Na verdade, porque eu me sinto extremamente impotente frente a tudo aquilo que está acontecendo. Eu não posso fazer nada. Faz 4 meses que toco só em mim, não aguento mais. Então, eu estou inseguro, estou com medo. Não sei como vai ser o meu dia de amanhã, não sei o que vai acontecer. Toda a minha
criatividade, todo o meu potencial, toda a minha capacidade estão sendo desperdiçados, em um certo sentido, porque eu não consigo, não posso, porque não me deixam, na verdade, não porque eu não posso, porque não me deixam pôr em prática tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu posso. Então, evidentemente que o que caracteriza essa situação, esse momento que nós estamos vivendo, é basicamente a sensação de impotência. É isso que atrapalha as pessoas. E, além da sensação de impotência, existe uma outra questão, que é latente e cada vez mais se torna consciente. É a inutilidade de todo esse tempo que nós estamos perdendo. Por quê? Porque nós não temos nenhuma responsabilidade sobre isso, nós não fizemos nada para que isso aconteça, nós estamos sendo manipulados por outras pessoas e outras situações que decidem, mandam e desmandam o que vai ser o nosso futuro, o nosso dia de amanhã, e no fundo nós sabemos que nem eles sabem o que está acontecendo, nem eles sabem como resolver, não temos medicamentos, não temos vacina, não temos absolutamente nada. Então, o que está latente e que atrapalha, além dessa sensação de impotência, é a falta de motivação. A maioria das pessoas que estão nos vendo não passou por alguma guerra. Mas quem já passou por uma guerra sofreu por causa das consequências da guerra, porque tinha uma motivação, ou pelo menos uma aparente motivação. Então, os europeus, eu sou italiano, os europeus sofreram pela guerra para enfrentar e vencer o nazismo, o genocídio. Então, tinha uma razão de ser. E agora, qual é a razão? Então, essa falta de motivação, junto com a impotência, são péssimos para que nós possamos viver alegremente, tranquilamente, serenamente, sem nos sentir inseguros e desmotivados. Eu tenho a sensação, doutor Vereya, como leiga, como qualquer cidadão, como qualquer pessoa, como uma jornalista que está aqui tentando, né, buscar informações e ajudar as pessoas a decodificarem todo esse estado de coisas, e acho que o senhor definiu muito bem. A impotência é né, essa sensação de impotência que nos paralisa e que nos deixa, né, absolutamente com a sensação de estar à deriva. Eu tenho a sensação de que um dos saldos, em algum momento nós sairemos dessa situação, porque nada é permanente, né? Tudo é cíclico e nada Sim. é permanente. Eu tenho a sensação de que um dos grandes saldos dessa situação toda, para além dos que morrerão, dos que estão morrendo, né? E não são poucos, infelizmente parece que, né, isso não vai terminar tão cedo, teremos um saldo muito grande de pessoas fortemente abaladas, né, psicologicamente, com doenças mentais agravadas. O senhor se prepara para atender essa demanda? O senhor percebe já esse aumento na sua rotina? O senhor já voltou a trabalhar, né? Já está atendendo. Eu nunca parei de trabalhar. Nós atendemos todo dia, o consultório ficou aberto sempre, nunca fechou, e nós atendemos tanto presencialmente como atendemos online. Então, essa pandemia fez com que a gente desenvolvesse toda uma série de tecnologias para poder atender online. Então, coisa que antigamente, 6 meses atrás, era já muito difícil, muito mais complexo, porque as pessoas vinham presencialmente. E, paradoxo, as consultas online, que são muito mais práticas, porque a pessoa não precisa sair de casa, etc., tem um efeito contrário, porque muitos pacientes se queixam da falta de intimidade. Porque
estando home office, junto com toda a família, o paciente normalmente se queixa de quem? Do micromundo no qual ele convive. Então, marido, mulher, filhos, pai, mãe, sogro, sogra, hoje está todo mundo junto. E a partir daí, como é que vai fazer para se queixar? Não tem como, tem o abafador, tem o fone de ouvido para ouvir, e não ouvir o que eu estou falando. Mas a pessoa tem que falar. E a partir daí, como faz? Atende na escada, se tranca no carro, sai de casa, vai no quintal e bola para frente. A gente atende de qualquer jeito. Mas, de qualquer forma... Por favor, Pode falar, continue. pode falar. Eu gostaria de entender aqui, o senhor falou, eu sinto medo, né? E a gente aprende que o medo, ele é uma forma de nos preservar, né? Ele, numa certa medida, ele nos ajuda a evitar que a gente se lance ao desconhecido ou se lance aos perigos e coloque a vida da gente em risco, né? Sim. Eu queria que o senhor, por favor, nos explicasse a diferença entre a questão da insegurança, o medo e o pânico, né? Se existe uma interrelação entre eles, se eles são se existe uma escala progressiva. Se nos explicasse um pouco esses sentimentos, Sim. que são muito presentes hoje, e de que forma nós temos que estar atentos para entender quando precisamos buscar ajuda médica, em que momento, né, isso se manifesta de uma forma que não se pode esperar para buscar uma ajuda médica. Passa do normal. Tu pode nos explicar Existe isso? uma escadinha de valores que é assim, tudo começa a partir do momento que nós não temos conhecimento ou falta alguma coisa na nossa estrutura, na nossa formação, e a um certo ponto nós começamos a nos sentir inseguros. Vou pegar, por exemplo, como pretexto, o elevador. Então, eu entro no elevador, porém, não me sinto totalmente à vontade, porque me falta alguma coisa. Eu não sei o que falta, não sei o que é, não me sinto à vontade. Se essa situação não se resolve, a um certo ponto eu começo a me sentir com medo. Aí eu sei que quando vou entrar no elevador, quando estou no elevador, vou estar com medo. Essa é uma situação desagradável que me consome, que me corrói, que me incomoda. Se a um certo ponto eu não consigo superar esse medo, resolver esse medo, eu vou começar a sentir fobia. Então, só de pensar que eu vou ter que entrar naquele elevador, eu já começo a passar mal. Tá? Então, eu tinha uma vez uma paciente que era enfermeira de uma empresa que tinha um prédio de 10 andares e ela trabalhou nessa empresa 30 anos. A sorte dela é que a enfermaria era no primeiro subsolo. Ela nunca pegou elevador, até me conhecer. Se essa fobia não se resolve, a um certo ponto eu começo a entrar em depressão. O que é a depressão nesse sentido? É uma sensação de impotência. Eu sei que preciso entrar no elevador, mas eu me sinto prostrado, me sinto desanimado, me sinto totalmente impotente. Eu não consigo. Por mais que você tente, por mais que você me carregue, e se você me levar à força no elevador, eu vou passar mal. Que pode ser o medo de ir e vir, é a mesma história. Se eu não consigo superar essa sensação de impotência, de depressão, vou entrar em pânico. O que é o pânico? A sensação de morte. Eu não me sinto seguro, volta ao começo, não me sinto à vontade, nem no canto mais escuro escondido do meu quarto. E acho que vou morrer. Por sorte, as pessoas não morrem de nada disso. E, por sorte, as pessoas têm a possibilidade de ter acesso a tratamento psiquiátrico, a tratamento psicológico, a fazer terapia,
para poder entender causas e efeitos disso que está acontecendo. Então, como falei no começo, nós nos sentimos impotentes, deprimidos, porque não podemos fazer nada. Então, com a ajuda do médico, do psicólogo, os pacientes conseguem entender alguns porquês e conseguem encontrar soluções alternativas. Você me perguntou se eu estou preparado. Eu estou preparado porque eu tenho certeza. A primeira resposta seria se eu estiver ainda aqui. Porque tem outro detalhe. A nossa mente pensa naturalmente negativo. Nós somos naturalmente depressivos e pensamos negativos. Então a gente sempre pensa no primeiro instante e não vai dar certo. Então nós precisamos usar a nossa mente consciente, lógica, racional, para pensar positivo. A partir daí eu te respondo, claro que estou preparado, porque nós vamos conseguir. E por que nós vamos conseguir? Porque nós vamos encontrar soluções alternativas. Nós vamos trabalhar as causas, tudo isso que está acontecendo há 4 meses, vamos trabalhar os efeitos e vamos encontrar soluções alternativas. Os consultórios, os psiquiatras, os psicólogos, têm aumento do volume do movimento de pacientes. Por sorte, eu vou dizer por sorte, e um pouco pela minha habilidade, os meus pacientes estão todos bem. Inclusive, muitos desses pacientes aproveitaram esse momento de reflexão, de isolamento, de home office, para poder se reconfigurar e conseguir transformar o plano A e numa outra situação que faz parte do passado, e pegar o plano B, que poderia ser um hobby, uma atividade paralela, e num plano A. Então, tenho um comissário de bordo que virou pão de queijo, tenho um técnico de TI que virou pizza quadrada, e aí por diante. E as pessoas vivem, evoluem e se sentem bem melhor. Tem um paciente que é funcionário de uma empresa, ele resolveu que vai trabalhar por conta para fazer um trabalho que não existe ainda de desenvolvimento para certas empresas no mercado internacional. Isso é fantástico. Quando ele teria pensado em uma situação dessa se não estivesse obrigado a se reconfigurar, a se observar, a se olhar no espelho? Isso é vencer a insegurança, né, doutor Verea? É uma forma de você encarar medos, encarar a insegurança. Todos nós, acho que a primeira sensação mesmo, quando tudo aconteceu, eu falei, meu Deus, né? Como vai ser daqui? Como é que a gente vai se virar nessa situação? E como vamos nos acomodar? E realmente é um desafio, né? Agora, o senhor falou de fobia, foi uma coisa... A fobia, até alguém comentou aqui, isso foi a Daisy, é medo de sentir medo, né? Sim. Essa coisa, quando o medo ultrapassa, enfim, o senhor mostrou que é uma coisa que vai desencadeando, uma vai levando a outra. Para chegar ao consultório médico, quais são os tratamentos hoje para livrar uma pessoa dessa sensação, para quebrar esse ciclo? A pessoa que chegou no ponto da fobia, pessoas que não têm, por exemplo, tem medo de andar de avião, né? Tem medo no elevador. Eu, por exemplo, não posso dizer que é uma fobia, mas eu não gosto de dirigir em estrada. Eu sou uma boa motorista, mas não gosto de pensar em dirigir em lugares desconhecidos, né? E não sei por quê. Mas tem como tratar isso? É tratado com medicamento? Isso é tratado de outras formas? Como é que o senhor encaminha isso? Conte-me mais sobre isso. Eu não estou aqui fazendo uma consulta. Não. Então, você consegue
vencer e consegue superar na medida que você consegue se enxergar, se olhar por dentro. Tudo aquilo que acontece na nossa vida tem uma causa. Aquilo que acontece na nossa vida é o efeito, é o resultado de situações mal resolvidas ou não resolvidas, situações que nós não conhecemos, nem sabemos que elas existem. A partir do momento que eu me encaro, que eu me enxergo, eu consigo perceber quais são as minhas fragilidades e, a partir daí, eu posso trabalhar elas. Então, uma das formas de tratar todas essas situações é um processo terapêutico. E aí existem várias técnicas. Particularmente, eu uso a hipnose como uma ferramenta no processo terapêutico que me permite chegar ao inconsciente da mente da pessoa, a parte emocional da mente do paciente e ajudá-la a entender melhor como o nosso inconsciente se processa, se manifesta. Porque a informação chega primeiro ao inconsciente. Depois ela é identificada e decodificada pelo consciente para que a pessoa possa tomar conhecimento daquilo e tomar atitudes. Se você percebe, se alguém já se machucou, teve um ferimento, alguma coisa, ele não sente dor imediatamente. Começa a sentir dor depois de um tempo. Por quê? A dor é uma campainha de alarme do nosso cérebro, que o nosso cérebro manda para a parte consciente e racional da nossa mente, para nos avisar que houve uma ferida, um ferimento, uma interrupção do circuito. Tanto é que existem pessoas que não têm essa parte do cérebro desenvolvida, quando elas se machucam, podem morrer por hemorragia, porque elas não percebem. Se eu me corto nas costas e não percebo, e não sinto dor, eu posso morrer tranquilamente. Então, através da hipnose, eu consigo ajudar o meu paciente a ter acesso às informações do inconsciente e, a partir daí, fica muito mais simples decodificar e elaborar essas informações e vencer os medos. Existem algumas... Desculpa, é um processo longo, doutor? É um processo... A terapia com hipnose é um processo longo? Ele varia de paciente para paciente? Varia do grau do problema? Como é que é? O que determina, se dependesse de mim, e numa sessão resolve. Na realidade, nós temos que lidar com os mecanismos de defesa do paciente e com as suas resistências inconscientes. Então, o primeiro objetivo é vencer essas resistências. E, a partir daí, o processo se resolve. Digamos que uma média de 4 a 6 meses de tratamento. Tá? Mas varia de caso a caso, de situação a situação. A hipnose é uma ferramenta, é uma técnica, é uma modalidade. Fora a questão terapêutica emocional, existem toda uma série de patologias que necessitam de medicamentos. Por quê? Porque a nossa mente funciona por meio de neurônios que se comunicam entre si por meio de sinapses e neurotransmissores. Se você imaginar esses neurotransmissores como alguns filamentos e imaginar que eles possam ser as cordas de um violão, se uma dessas cordas não está afinada, o violão como um todo não toca. A partir daí, precisa de alguma coisa que afine esse violão, que é o medicamento. Então, o medicamento serve para afinar as cordas do violão. E, digamos, a terapia, usando a mesma metáfora, serve para ensinar o violonista a tocar o violão. Então, a união da terapia com a medicação ajuda um paciente a ser um músico excepcional.
Portanto, então, a medicação não é uma coisa para si. Falar, eu sofro de depressão, eu sofro de pânico, tenho síndrome do pânico e vou precisar tomar remédio para o resto da vida. Não, não Não, precisa primeira ser. coisa, não tem nada para o resto da vida, porque você toma o medicamento o tempo que for necessário. A partir do momento que o violão está afinado, você não precisa do medicamento. Perfeito. É muito simples. Existem pessoas hoje em dia, com toda essa situação que nós estamos vivendo, que pela ansiedade que eles acumulam, não conseguem dormir, ou não conseguem pegar no sono, ou mesmo pegando no sono, o sono é interrompido várias vezes, e de qualquer forma não é um sono reparador. A partir daí, nós ministramos um medicamento pontual que ajuda o paciente a adormecer. Mas, enquanto o medicamento faz efeito, o paciente continua com o processo terapêutico para entender as causas de tudo isso. E, uma vez que resolve as causas, não precisa tomar remédio. Agora, A Mary deixa está eu interromper. perguntando. Existem patologias que são crônicas. Diabetes, Sim. hipertensão. Aí sim, aí precisa tomar o remédio a vida inteira. Então, isso faz parte porque é o medicamento que faz o paciente ter uma qualidade de vida. Correto. Não vou falar mais nada. A Mary pergunta aqui, em média, quantas sessões por mês de hipnose são necessárias? Existe um espaçamento? Não. Tem que fazer uma primeira consulta de avaliação, tem que entender qual é a situação, fazer uma anamnese, fazer uma histórico do paciente para entender exatamente tudo aquilo que acontece com ele. Olha, tem uma paciente isso aqui, isso é muito bacana, dizendo que ela é eternamente grata ao senhor e ela o conheceu no pior momento da sua vida. Portanto, olha aí. Eu não estou conseguindo ler. Você não está lendo? Não, porque estou olhando para você, não estou olhando embaixo. Tá. Eu estou olhando para o senhor aqui, então eu vou lhe transmitindo todas as declarações de amor que virão aqui, pelo jeito, viu? Opa, vou ficar vermelho. Já estou vermelho. O senhor fica muito bem de vermelho. Obrigado. Doutor Venéia, existe algum fator hereditário dentro desse quadro da medo, insegurança, pânico, depressão? Ou então, reformulando a minha pergunta, fica essa e mais uma pergunta. Quanto que os pais podem ter de responsabilidade num medo ou numa insegurança que possa ser transmitida? Minha mãe pode dizer assim, eu tenho medo de chuva, de tempestade. E eu ouvindo minha mãe dizer isso, eu também tenho medo de tempestade. Isso é possível? Sem dúvida. Então, eu, particularmente, não consigo identificar fatores hereditários nas doenças de origem psicossomática, nas doenças emocionais. Eu percebo que existe muito mais um fator cultural e os hábitos que você recebe nos primeiros anos são fundamentais. Então, você pega crianças gêmeas que, por um motivo qualquer, foram separados e eles vivem em famílias de níveis e culturas totalmente diferentes, eles crescem se desenvolvendo de forma diferente. A partir do momento que se reencontram, fica muito mais fácil eles se identificarem e seguir por um caminho junto. Mas medos, inseguranças, hábitos de vida, experiências dos pais são fundamentais para interferir tudo aquilo que acontece com uma criança. Você pega, por exemplo, uma criança que ainda não fala, que ainda não anda, que é pequenininha, com aqueles pais enormes, que ficam brigando o tempo inteiro entre si, se agredindo, gritando. Mas pega antes disso. Nós sabemos que, por exemplo, crianças que viveram uma gestação
ao som de música clássica e de música normal, são crianças que nunca vão me procurar. Crianças que viveram uma gestação no meio de brigas, de conflitos, de perseguições, de toda uma série de problemas, são crianças que vão ser inseguras e que vão ter dificuldade em ter um equilíbrio emocional para poder ter uma vida tranquila. Então, isso desde a gestação. Então, se você entende por gestação fatores hereditários, não, é cultural. Tá? Então, dependendo de como os pais educam as crianças, se os pais educam as crianças desde o começo a falar baixo, a não gritar, a falar obrigado, por favor, bom dia, dá licença, todas aquelas normas de educação, a criança vai crescer saudável. Não comer com as mãos, por exemplo, enfim, toda uma série de normas educativas. Eu tenho exemplo comigo. Eu sou canhoto. Porém, a minha avó não aceitava, estou fazendo terapia, a minha avó não aceitava que eu era canhoto. Então, ela me obrigava a escrever com a mão direita. Então, eu aprendi a escrever com a mão direita, mas eu continuo canhoto. E faço tudo aquilo que eu faço com a mão esquerda. Eu uso o relógio na mão direita, não uso o relógio na esquerda. O meu telefone atendo com a esquerda. Então, existem coisas que não tem como mudar, mas que certamente a educação dos pais interfere e influi. Doutor, explica um pouquinho mais para a gente, define um pouquinho mais para nós que estamos aqui, né, ouvindo, o que são doenças psicossomáticas? A gente hoje ouve, a pessoa somatizou, né? Olha, ele, né, passou por tal situação, o corpo respondeu. O que são exatamente as doenças psicossomáticas? São doenças físicas ou emocionais, mas que têm uma origem emocional. Por exemplo, o medo é uma doença que tem origens emocionais devidos à insegurança, à baixa estima, a toda uma série de conflitos que a pessoa pode viver, mas que também tem uma componente física se de repente a pessoa tem sofrido um trauma. Então, vítimas de sequestro relâmpago são pessoas que vão desenvolver um medo. Esse medo não é físico, é emocional. Medo de voar, medo de dirigir, medos, de uma forma geral, são normalmente doenças psicossomáticas. O próprio tabagismo, por exemplo, e o alcoolismo, o uso de drogas, podem ser consideradas de uma doença psicossomática. Por quê? Por que a pessoa fuma? Ou por que a pessoa tem compulsão alimentar? A pessoa fuma porque é uma forma de ele pôr para fora a tensão que acumula. Então, deixa eu fumar um cigarro para dar uma relaxada. Na realidade, nós observamos que o que a pessoa faz, no fundo, é aspirar oxigênio para oxigenar melhor o cérebro. É isso que faz a pessoa relaxar. O cigarro é o veículo, é um pretexto. Se eu consigo ajudar a pessoa a perceber que ela não precisa do cigarro para relaxar, ela não precisa fumar. Se eu consigo... A hipnose funciona para isso, doutor? Exatamente. Se eu consigo ajudar a pessoa a perceber que ela usa a comida como algo gostoso, prazeroso para ela, e faço ela perceber que essa comida, no fundo, é cocô, porque é o que vai acontecer, ela não precisa pôr cocô na boca. Ela consegue relaxar sem precisar desse artifício.
Então, aí se resolve um problema de origem psicossomática. Existem Quer dizer, pessoas, eu atendo vários tipos de pessoas, mas existem situações marcantes. Então, alguns casos de paralisia, cuja paralisia é a origem de um trauma que não atinja nervos ou partes do corpo, que não afete partes do corpo, a gente consegue resolver as pessoas, a gente consegue ajudar as pessoas a resolver a partir do momento que a mente delas se convence que aquilo não existe. Eu consigo, se você, a hipnose nesse sentido se presta muito bem, tanto é que ela é usada muito em espetáculos de palco, que é um dos problemas que faz com que a hipnose ainda não tenha o crédito que merece, mas a gente consegue fazer uma pessoa esquecer um número, então conta os dedos da mão, tem 11 ou tem 9, porque esquece o número, ou a pessoa esquecer o seu nome, a pessoa não conseguir falar. Se eu consigo aproveitar essa capacidade da nossa mente para uma doença, eu consigo ajudá-la. Mas isso vamos falar em uma outra live sobre hipnose. mas muito interessante. Mas eu ia dizer isso ao senhor. Por ser usada justamente em palcos, né, em filmes, a gente assiste, eu imagino que haja uma série de equívocos em torno, né, do que é a hipnose, e eu vejo que o senhor participa desse grupo de estudos da Unifesp, Sim. né? Eu não sei se o senhor está em atividade nesse grupo nesse momento, que eu até gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre o que vocês têm se debruçado recentemente, ou quais os avanços vocês têm Então, conseguido, né, nesse estudo. esse grupo é um grupo fantástico que começou e existe por obra e mérito do Dr. Osmar Colás, que é um ginecologista obstetra, estudioso da hipnose, que 17 anos atrás, quase 20 anos atrás, resolveu fundar esse grupo para unir pessoas como eu, que estudam hipnose, que desenvolvem hipnose, para que a gente possa se aprimorar sobre as técnicas. As reuniões são mensais, uma vez por mês, e num auditório cedido pela Unifesp, e onde discutimos e conversamos, convidamos outros professores, outros estudiosos sobre hipnose, para tratar assuntos da mente e sobre a hipnose. Particularmente, há algum tempo eu não estou conseguindo acompanhar, porque justamente no dia quando tem as reuniões, eu estou com outros compromissos e não estou conseguindo acompanhar pessoalmente. Mas acompanho de longe e estou em contato com todo mundo. E é um grupo muito interessante. Como ele, existem outros grupos de estudos que desenvolvem a mente e a hipnose. Por quê? A hipnose, por si só, não serve para nada. A hipnose é uma ferramenta dentro do processo terapêutico. Agora, mistério da hipnose. Você já foi hipnotizado alguma vez? Não, eu acho que não. Não Você já voluntariamente, pelo hipnotizou? menos. Você já hipnotizou alguma vez? Também não sei. Não sei Isso dizer. é mentira, não é verdade. Porque nós hipnotizamos e somos hipnotizados o dia inteiro. Por É, que você está usando essa roupa preta e esse colar? é. Por que você corta o teu cabelo desse jeito? Por que você usa essa armação de óculos? Porque é uma imagem que você quer passar ao inconsciente, a parte emocional de quem te vê, criando uma imagem positiva, favorecendo uma imagem positiva. Isso é um processo hipnótico, porque você está querendo me convencer, sem usar palavras, que você é uma boa pessoa.
Isso faz parte. Eu concordo, é isso mesmo, no fundo é isso Isso é mesmo, né? hipnose, tá certo? É, então, por que que eu uso esses óculos? Ou esse pullover vermelho? Eu sei que ficou bem de vermelho. Eu fiz de propósito, óbvio. Por que que eu uso esses óculos? Porque favorece meu rosto, etc, etc. Então, bola para frente. Estou hipnotizando. Então, você tem níveis da hipnose, então, né? Desde do mais superficial até mais profundo, seria isso? Sim, eventualmente sim. Né? Mas, de qualquer forma, todos nós, a hora que interagimos uns com os outros, se você percebe, o Donald Trump usa sempre uma gravata vermelha, que é muito Uhum, mais frequente. E o Bolsonaro usa aham. uma gravata listrada. Isso tem um significado em termos simbólicos do que ele quer dizer. Imagina o Donald Trump com uma gravata branca. Perde todo efeito. O Bolsonaro com uma Mas, gravata branca. Ou eu porque às aqui, vezes por isso pode exemplo. ser intencional ou não, né? Como? Pode ser, em alguns casos, no caso deles eu até posso concordar que às vezes isso é intencional e há até quem indique isso, né? Em outros casos pode ser inconsciente, E sendo não é? inconsciente é intencional. Você não vai, a gente não vai num casamento desse jeito como nós estamos agora. Não. Então, e não é comum uma noiva casar no civil de branco, com a roupa que vai vestir no casamento religioso. Todos isso são Uhum. símbolos que nós alimentamos permanentemente. Tudo isso é hipnose, é comunicação entre o nosso inconsciente e o consciente dos outros e as emoções dos outros. Tem contraindicação para hipnose, doutora Veré? Em algum momento ela não pode ser aplicada? Ninguém pode ser hipnotizado se não quiser. Eu sou totalmente abstêmio. Estou fazendo terapia, estou falando em mim. Eu sou totalmente abstêmio. Eu nunca bebi. Não gosto do cheiro, não gosto do sabor, pelo pouco que experimentei. Ninguém vai conseguir me convencer a beber. Eu tenho Nem uma vinho resistência italiano, doutor? absolutamente nada. Eu bebo água. Tomem. Vinhos da Toscana, doutor? É nojento, horrível. O Não sabor, posso acreditar. para mim, o Não é sabor sério, doutor, não é é sério. horrível. É amargo, é ruim. Água, água simples. Então, você não vai conseguir me convencer, porque eu não quero. Assim como eu não consigo hipnotizar alguém que não queira ser hipnotizado. Assim como eu não consigo, posso me vestir de vermelho, de amarelo, de branco, de azul, de qualquer cor, colocar qualquer máscara, e podemos falar sobre máscaras como fenômeno hipnótico hoje em dia, de comunicação, eu posso pôr qualquer coisa, mas se eu não quero ser hipnotizado, ninguém vai me conseguir. Eu não consigo, mas não só com hipnose, atender um paciente que não queira ser atendido. Para que eu possa atender o paciente, ele precisa querer. Se ele não quiser, não pode. Vamos falar um pouquinho de máscaras, hoje em dia. A partir do momento que as máscaras comuns que nós usamos em centro cirúrgico saíram do mercado porque foram esgotadas, se usou a criatividade para inventar as máscaras de tecido. Só que a orientação da máscara de tecido é que ela seja branca. Porque, sendo branca, dá para perceber muito mais facilmente quando ela fica suja. E aí, obriga a pessoa a trocá-la, ou leva a pessoa a trocá-la.
Só que o que nós mais observamos, inclusive nos órgãos públicos oficiais, são máscaras pretas, inconscientemente, para não mostrar quanta máscara está suja. Ou máscaras coloridas, porque aí a pessoa usa máscara e aproveita esse símbolo para tirar um sarro, para fazer uma gozação, usa como um acessório decorativo na sua roupagem. Então, olha uma máscara. A máscara pode esconder a cara, o rosto, a boca e o nariz, mas não consegue esconder os olhos. Então, as pessoas se comunicam entre si pelo olhar. Uhum. A pessoa que não quer ser compreendida pelos outros usa óculos escuros. A pessoa que aceita ser compreendida, que quer se comunicar não verbalmente entre as pessoas, usa óculos claros, que mostrem os olhos. Comunicação não verbal. Que é uma das suas especialidades também, né, doutor? Pois é. Né? Aliás, o senhor é um homem, um profissional com muitas qualificações, além do que médico do trabalho também, né, doutor? Interessante Eu essa. tenho 5 especialidades. Eu Muito. sou. Como é que você veio parar na. Desculpa, por favor. Não, eu sou médico do trabalho, sou médico do trânsito, sou psicossomata, sou hipnólogo, sou psiquiatra, sou clínico. Eu gosto de estudar. E está no Brasil desde 85, doutor Veré, é Estou no isso? Brasil desde 85. É Eu, milanês mesmo? eu sou de Milão. Mas eu tenho um segredo que eu não vou contar aqui, Ah, que pena. do porquê estou no Brasil. Numa outra Tá bom. oportunidade eu conto. Tá bom, então. Tá Mas bom. eu estou no Como é que o Brasil senhor desde acompanhou? 85. Eu Como é que cheguei o senhor aqui, me acompanhou formei. todo o desdobramento da, da pandemia lá na Itália, que foi assim, né? O senhor acompanhou, já tem parentes lá? Toda a minha família mora na Itália, tenho irmãos, primos que moram na Itália, netos, sobrinhos, não netos, nipoti, que moram na Itália. Então acompanhei, vivi todo o drama deles e por isso fiquei muito chateado em observar como o Brasil, apesar de ter tido a experiência indireta da Europa, da Itália, etc., não aproveitou tudo isso para fazer demagogia e outras questões. Mas, enfim, essa é uma outra história. É uma outra história. Eu tenho uma parceira comercial que me apoia nesse projeto que começou na pandemia, que é a Galvani Cipriani, Cidadania Italiana, uma empresa lá de Mantova. Eles são meus Uhum. parceiros, inclusive eles estão nos assistindo. E logo que começou aqui no Brasil o isolamento, nós fizemos a primeira live, inclusive foi com ela, e ela contando um pouco sobre como está com a rigidez do controle, né, para sair, como tudo foi feito de forma muito séria, né? E ela mora lá no norte da Itália, enfim. E eu imaginava que fosse também evoluir dessa forma aqui, a Você não podia rigidez. sair de casa, não podia sair de casa. Para sair de casa, até para ir para a padaria, tinha que ter um documento auto-escrito, escrito por Isso, você mesmo, justificando por isso. que você estava saindo de casa, para onde você estava indo, quanto tempo você ia levar e qual é o trajeto que você ia fazer. E se você não tivesse esse documento, era multa. Multa em dinheiro e pegavam teu carro e levavam embora. Rígido, rígido. E eu imaginei que, no mínimo, nós copiaríamos, né, esse modelo, mas infelizmente é um assunto para uma outra live mesmo, né, Mas doutor? Deus é brasileiro. É, acho que ele está enjoando, eu acho que ele está querendo mudar de cidadania, viu, doutor? Eu estou achando meio Olha, complicado, mas enfim. existem também toda uma série de explicações do porquê do comportamento
do brasileiro, mas não é só do brasileiro. Você pega outras populações, outras culturas que têm um comportamento também nesse sentido de não atender às orientações, à legislação, às diretrizes dos governantes, etc. Tem tudo um porquê isso. E isso também é uma questão cultural, infelizmente. Eu digo, eu não sei, a gente como em muitos momentos eu penso que a gente entra em histeria coletiva, né? Parece que, enfim, que há uma que todo mundo enlouqueceu ao mesmo tempo, né? É uma coisa Não, meio estranha. todo mundo fica contido e não consegue pôr para fora a tensão que acumula, coisa que faria normalmente, naturalmente, se estivesse livre. A partir do momento que não consegue pôr para fora toda essa energia, ela se transforma em uma energia negativa, que é o que gera, dá início a essas patologias, à insegurança, ao medo, ao pânico. Tanto é que você percebe que logo quando abriram os comércios, ou abriram os shopping, o que a gente mais assistia era filas quilométricas de pessoas que passavam 3, 4 horas na fila, se sujeitando ao risco de ser contaminados, de não manter o isolamento, o distanciamento, simplesmente sem necessidade de comprar, simplesmente para poder extravasar essa tensão, essa energia acumulada. O resultado está aí, né, doutor? Aqui na minha cidade, doutor, somos 400 mil habitantes. São mais de 5.100 contaminados positivos e já passamos de 150, 160 óbitos, que é bastante para a cidade, né? Sem Então, dúvida. e não há muita regra, essas pessoas não estão se conformando muito em ter que ficar em casa, usar máscara, etc. e tal. Certo. Doutor Leonardo Verea, foi um enorme prazer conversar com o senhor. Eu creio que a gente teria muitos temas, dadas as suas qualificações e todo o seu expertise. Eu realmente gostaria de ter outras oportunidades da gente poder Estou às conversar ordens. e quero Foi um prazer agradecer, enorme. Foi um prazer agradecer enorme estar contigo. profundamente. Muito obrigada mesmo. E vou continuar mantendo o senhor tem um site. O senhor gostaria de deixar alguns contatos? Ou, o Sim, senhor é um homem muito ativo na imprensa. Eu sim. gostaria que o senhor deixasse umas dicas aqui. Eu gostaria também de fazer uma conclusão dessa nossa live, Por se favor, por tiver favor. tempo. 2 minutinhos. As pessoas podem entrar em contato comigo pelo site, que é verea.com.br, que é o meu sobrenome, ou mandando e-mail verea@verea.com.br, ou entrando aqui no Instagram pelo Dr. Leonardo Verea. Eu gostaria de falar algumas coisas finais sobre toda essa nossa conversa, sobre medo, sobre insegurança e sobre o pânico, para ajudar as pessoas a evitar tudo isso. Então, se nós percebemos ao longo desse nosso tempo de conversa que a sensação de impotência e a dificuldade em lidar com a impotência e reagir a ela é o que determina o início de uma depressão ou de uma síndrome de pânico ou de uma insegurança, nós precisamos fazer o oposto para conseguir enfrentar e superar. O que é o oposto? Simplificar. Quanto mais as pessoas conseguem simplificar tudo aquilo que eles vão fazer, fica muito mais simples. Se eu preciso subir uma escada e tentar subir ela de uma vez, eu não vou conseguir chegar no topo dela. Vou ficar com falta de ar, com taquicardia e não vou conseguir, vou estar extremamente cansado. Mas se eu conseguir subir um degrau por vez e a cada degrau parar e respirar e recuperar o fôlego, eu vou chegar no final da escada com fôlego
tendo aproveitado essa minha subida, sem ter cansado, tendo simplificado a minha vida e num tempo inferior do que se eu tentasse subir correndo. Então, a dica é: simplifique a sua vida e tenha objetivos, busque um foco, um objetivo do porquê você existe e o que você quer fazer na vida. Muitos dos meus pacientes que me procuram, no final das contas, a gente observa que eles vivem alimentando mal-entendidos que poderiam ser resolvidos se eles conseguissem simplificar e se eles tivessem objetivos. Ter um motivo para acordar de manhã. Não existe uma pessoa saudável que não tem por que acordar de manhã. Nós temos que ter por que acordar de manhã. Tem que ter uma motivação, um desejo, uma necessidade de simplificar a nossa vida. Essa é minha dica para todos. Sempre tem, né? E sempre tem, né? Basta a gente querer olhar, nem que seja para ajudar o vizinho, não é verdade, doutor? Ah, já criei meus filhos, eu já, né? Não, você sempre tem o porquê, né? Basta olhar e para além, né? Sem dúvida. Olha, realmente foi um enorme prazer. Muito obrigada mesmo. E foi muito proveitoso aqui nossa conversa, com certeza. Obrigado. E eu quero agradecer a minha amiga da Itália. Tenho duas amigas da Itália aqui, a Paulinha, a Eliana, da Galvani Cipriani, que é a minha parceira, que é minha parceira aqui no programa. Quero agradecer a quem nos acompanhou aqui. E, enfim, se alguém quiser entrar em contato com o Dr. Leonardo pelas redes sociais ou por meu intermédio, eu posso encaminhar a assessoria dele também. Se digitar o meu nome no Google, aparece. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Um grande abraço e até uma próxima vez. Até a próxima. Até logo. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui comigo. Essa entrevista vai ficar lá no IGTV, vai estar lá no canal Papo com Cris. Vai lá, entra lá no YouTube e se inscreve no meu canal. Vou ficar muito feliz. Eu quero muito que você seja meu seguidor, minha seguidora. Se inscreve lá, isso me estimula, me incentiva. Todas as entrevistas vão estar lá. E assim, quando você quiser, é só passar lá para assistir. Se um dia você perder as lives que acontecem às terças e quintas, às 8 da noite, e aos domingos, às 6 da tarde. Tá bom? No domingo agora eu vou entrevistar o cartunista Erasmo Espadoto, diretor do Salão Internacional do Humor de Piracicaba. Ele vai contar como é que é viver de humor gráfico no Brasil. Grande beijo para vocês e até a próxima.